Cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. A todos sejam bem-vindos em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Abaixo aí está escrito inscreva-se, vermelho. Inscreva-se para que o YouTube possa mandar novos vídeos para você da escola dominical. Toda semana nós postamos a escola dominical. Amém? Queridos, nós estamos estudando as lições bíblicas de jovens e adultos, né? É uma edição especial do seguinte tema: os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Nós chegamos agora na lição 6, a qual nós vamos estudar sobre Neemias. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Então, hoje nós vamos folhear a palavra de Deus, né? Vamos estudar, né, um pouquinho. E você que tem a Bíblia Sagrada em casa, de estudo pentecostal, amém? Ela está no capítulo 726, que fala o seguinte sobre Neemias, a reconstrução dos muros de Jerusalém, dirigida por Neemias. A intercessão de Neemias por Jerusalém, a causa de sua intercessão. Então, queridos, Neemias ele intercedeu pelo povo, né, pelos seus irmãos, né? Nós vemos que Neemias, quando ele chegou ali, viu os muros todos destruídos, né? Então, nós vemos que houve uma reedificação dos muros de Jerusalém, né? Então, nós vamos estudar o capítulo de Neemias, capítulo 1, né? Antes de nós entrarmos no livro de Neemias, capítulo 1, vamos ler aqui o texto áureo, que fala o seguinte: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos. Queridos, dá licença que eu vou passar um pouquinho de álcool aqui, que eu acabei esquecendo. Queridos, vamos prevenir, né? Passar sempre o álcool, né? Para não se contaminar, né? Então, vamos continuar aqui. E fala o seguinte, texto áureo: nunca se mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos termos aos teus muros. Chamarás salvação e as tuas portas de louvor. Verdade prática. Somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos uma obra de Deus. Então, queridos, através do despertamento espiritual, né? Como Deus despertou Neemias, né? Para naquela cidade que estava desolada, estava, né? Os muros todos quebrados. Aí aqui fala, nós vamos estudar um pouquinho também sobre Salomão, né? Salomão também, Deus despertou Salomão para construir um novo templo, né? 1 Reis, capítulo 6, você que tem a Bíblia em casa, vamos estudar 1 Reis. Queridos, é bom nós estudar a revista, né? E a palavra de Deus também, né? Então, 1 Reis, capítulo 6, do verso 1, 38 versículos. Não dá para nós lermos tudo por causa do tempo. Mas nós vamos ler um pouco aqui e vamos explanar o texto, amém? Que fala o seguinte: Salomão edifica o templo. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4 do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados,
comprimento segundo a largura da casa, e 10 côvados da sua largura diante da casa. Então, queridos, aqui Salomão edificou um templo. Nós vemos que Salomão, ele tinha sabedoria. Deus deu sabedoria para Salomão, né? E aqui fala que antes, né, era Davi, né? Depois Davi passou para Salomão, né, o seu reinado, né? Nós vemos no livro de Samuel, né, quando Deus ungiu Davi como o segundo rei de Israel, né? E aqui Davi já estava de idade, já não aguentava mais, né? Aí ele passou para o seu filho Davi, né? Passou para o seu filho Salomão para edificar o templo, né? Então Salomão, ele construiu um novo, aqui fala, Davi dá conselho a Salomão e morre, né? Ele deu conselho para Salomão como que seria o templo da casa do Senhor, né? E nós vemos que vários homens, né, como aqui fala também, Abraão despertou e entregou o dízimo, né? Nós também estudamos a história de Abraão, né? A Melquisedeque, né? Ele abençoou Abraão, né? Com o dízimo que ele entregou para o Senhor, né? E nós vemos que aqui também fala o despertamento dos samaritanos. Deus despertou o povo, né? E nós vemos, queridos, que hoje em dia nós devemos também ser despertados, né? Buscar mais ao Senhor, né? E nós vamos estudar o livro de Neemias, queridos. O livro que nós estamos estudando, né? Nós estudamos o livro na lição passada, né? Nós vamos dar uma revisão na lição que nós estudamos semana passada. Zorobabel recomeça a construção do templo, né? Aqui nós vemos que Deus enviou 2 profetas, né? Ageu e Zacarias, né? Para exortar Ageu. O papel da Ageu foi para exortar o povo, e Zacarias foi para exortar os políticos, né? Ali de Israel. E nós vemos que Zorobabel, ele era israelita, né? Ele era da descendência de Davi. E nós vemos que Deus lhe entregou, né, essa responsabilidade para Zorobabel, né? E agora, queridos, nós estamos estudando agora sobre a reconstrução, né, do livro de Neemias, a qual nós estamos estudando hoje. Então, nós vamos estudar agora Neemias. Aqui, queridos, vamos estudar o capítulo 1, né? Vamos ler pausadamente, né? Cada versículo, para que nós possamos ter uma compreensão, né? Porque para entendermos, né, o que está escrito em cada texto, amém? Bom, o título fala o seguinte: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Queliseu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Que veio Ananim, um dos meus irmãos, eles alguns de Judá, e perguntaram-lhe pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Então, queridos, nós vemos que Israel estava em cativeiro, né? Nós vemos foi 70 anos em cativeiros, né? E nós vemos que depois, né? Aí, pós o cativeiros, né? Eles estão sendo já, né? Através de Neemias, eles foram libertados, né? Por Deus, primeiramente, depois de Neemias, né? Nós vemos que Neemias, quando ele chegou em Jerusalém, viu aquela situação, né? Os muros todos quebrados, né? E ele estava com uma situação muito triste, né? Ali pela situação dos seus irmãos que estavam sofrendo ali, né? Então ele suplica a Deus,
né? Para que Deus resolvesse aquela situação, né? E nós vemos que o muro foi erguido, né? 52 dias logo após da sua oração, né? E nós vemos que Neemias, ele orou muito tempo, né? Para que Deus reconstruísse aquele muro, né? Porque aquele muro ali, queridos, é uma área de segurança, era uma segurança para os judeus, né? Naquela época. Então, o versículo 3 fala o seguinte: e disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Olha você ver, queridos. Então, foi uma situação muito horrível, né? As portas foram queimadas, né? E aqui fala que houve o desprezo, houve o abandono, né, daquele lugar, né? Então Deus enviou Neemias, né, naquela cidade ali em Jerusalém. E nós vemos aqui, fala o verso 4, e sucedeu que ouvindo essas palavras, assentou-me e chorei, levantou por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, queridos, Neemias, ele orou, buscou a Deus, né? Então, nós vemos que estava naquela situação difícil, houve oposição dos seus inimigos, os samaritanos, né? E nós vemos aqui o verso 2 de Neemias, capítulo 2, né? O verso de 1 ao 2 fala o seguinte também, que Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém edificar os muros. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 7 do rei Artaxerxes, que estava pondo o vinho diante dele. Eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes tivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste? O teu rosto, pois, está doente? Não é isso, senão tristeza no coração. Então, queridos, Neemias estava muito triste, né? Porque os seus irmãos estavam sofrendo, né? E aqui fala, Neemias partiu da Pérsia para Jerusalém. 444 a.C., né? Ele partiu para a província, né, de Judá, ali em Jerusalém, né? Então aqui fala, isso ocorre 13 anos após a chegada de Esdras a Jerusalém. Primeiro a Jerusalém, né? Então, Esdras também foi para Jerusalém, né? Aqui fala, Neemias veio incumbido pelo rei da Pérsia para reconstruir o muro de Jerusalém e fortificar a cidade. Então, ele foi enviado, né, através do rei Pérsia, né, para reedificar o muro, né, um muro que estava sem segurança, né. E aqui fala que, ó, apesar de muita oposição, Neemias completou o muro 52 dias. Então, nós vamos ler lá Neemias capítulo 6, verso 15, sobre a obra completa que ele fez, né? Neemias 6 e 15. Fala o seguinte: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias. 25 dias que foram terminados. Ó, 52 dias, desculpa, querido. 52 dias que foi terminado o muro, né? Então, foi bastante tempo, né? Praticamente 1 mês e 22 dias, né? Para terminar aquele muro. Então, queridos, Deus, quando tem um plano na vida do ser humano, né? Ele completa, né? Por completo. Então, houve restauração naquele muro, né? De Jerusalém. Reconstruiu novamente. Deus despertou Neemias, né? Neemias, ele não foi chegando uma vez, mandando fazer aquele muro, né? Ah, tem que fazer aquilo. Se não fazer, não, né? Será um castigado, porque não. Ele foi na simplicidade, né? O que ele fez? Chegou lá, fez aquela revisão, né? Como que estava a cidade de Jerusalém, né?
ele fez o quê? Ele orou, jejuou, né? O seu semblante estava triste, né, por aquela situação. Mas, queridos, Deus mostrou nele um despertamento, né, de ajudar aquele povo, né? Então, ele orou a Deus, né? Ele suplicou ao Senhor, nosso Pai. E aqui fala que ele, né, orou muito tempo, né, buscando ao Deus, do Deus de Israel. Então, queridos, os momentos que nós estamos passando também é para nós despertar espiritualmente, né? Para que nós possamos buscar a face do nosso Deus, né? Porque não há nada difícil, né? Nós vemos que eles passaram por essa grande crise, né? E nós vemos que Deus esteve com Israel, né? Israel estava em cativeiro, né? Muito tempo em cativeiro, 70 anos, depois foi libertados, né? Deus ergueu novamente o que estava, né, perdido, né? Deus deu novamente, queridos. Queridos, não dá para nós falar mais da lição por causa da memória minha aqui do celular é muito pouco, não dá para falar a lição toda. São 6 tópicos, né, da lição. A lição é muito assunto para falar, né, sobre a história de Neemias, né? O primeiro ponto fala o seguinte, mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias. Segundo ponto, saber como foi a chegada de Neemias a Jerusalém. Terceiro ponto, explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros. Quarto ponto, compreender que o levantamento dos muros provocou grande oposição. Então houve oposição, né? Houve liberdade, não houve, querido. Houve também guerra, né? Mas Deus estava, né, na frente ali, né, ajudando aquele povo, né? O quinto ponto, apontar como foi a inauguração solene dos muros. O sexto, que é o último, conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros traz. Então, queridos, é muita coisa que é para falar aqui, né? A lição, né, tem vários tópicos, mas vou ver se dá para nós falar em outra oportunidade, em outro dia, porque não dá para falar tudo, né? A memória é pouca. Amém? Então, amados, espero que os irmãos compreendam, né, a escola dominical e que os irmãos nos abençoe aí. Você que está assistindo a primeira vez, nos abençoe aí, dá seu joinha, ajuda aí nas redes sociais, compartilha a palavra de Deus. Não deixe de deixar seu like. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.